É muito comum a gente ouvir falar sobre a Revolução Francesa, mas muita gente não sabe e nem entende o que foi a Revolução. Mas a gente vai explicar. Então, a Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu entre os anos de 1789 e 1799 e deu fim ao absolutismo monárquico e começou e marcou, no caso, o início da Idade Contemporânea. Essa revolução tem um enorme caráter burguês e teve uma grande participação da população nela, e ela atingiu um grau de radicalismo muito grande, porque a população estava simplesmente revoltada com o que estava acontecendo no país naquela época, que foi uma crise fortíssima que atingiu várias partes da sociedade francesa. Essa revolução também foi um grande marco histórico da humanidade, já que ela inaugurou o processo dos direitos sociais e das liberdades individuais, ela criou a Declaração dos Direitos do Homem e da Sociedade, e ela também criou um caminho para a consolidação do sistema republicano, que foi pautado pela representação de toda a sociedade francesa. A sociedade francesa na época era marcada por uma desigualdade extrema, já que a nobreza e o clero tinham muitos privilégios. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada. A França, nesse período, enfrentava as consequências devido ao atraso econômico vindo do capitalismo, já que ela gastava mais do que o necessário e uns esbanjavam muito enquanto os outros não tinham nem o que comer. O historiador Hobsbawm dizia que o governo francês gastava 20% a mais do que deveria. Essa crise econômica demandava reformas, mas a nobreza e o clero não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Em 1788, as colheitas da França haviam sido muito ruins, o que aumentou o custo de vida no campo e nas cidades. Em 1789, a França já se encontrava em um estado muito grave. O efeito disso empurrou as pessoas para uma rebelião, a fim de contornar esse cenário. No fim de tudo, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais é uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. Então, a França está passando um momento de crise, eles convocavam ela. Era elas que eles chamavam, sabe? Também, né, aconteceu por causa dessa assembleia, o povo francês acabava tendo uma esperança, sabe? Uma forma de obter soluções para o país que eles estavam vivendo, quando estavam em tempo de crise. E para quem não sabe, né, o Estado antigamente era dividido em três partes, certo? Em três formas, né? Em três classes sociais, que era o clero no topo, o segundo era a nobreza e o terceiro era o Estado, que era o pessoal que era da população burguesa. Burguesa alta, média e assim tá indo, baixa, beleza? As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir da votação, que era realizada pelo Estado e não pelo indivíduo. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre eram unidas para derrotar o terceiro Estado. Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças no terceiro Estado em suas ações. Como a gente viu antes, o governo estava passando por uma grande crise econômica, né? O pessoal tinha gente passando fome, eles tinham vindo de guerras, sabe? Então eles estavam passando por essa crise econômica. Só que o pessoal começou a pensar, caramba, isso tem que acabar. Então o pessoal queria mudança, a população queria uma mudança. E só quem poderia dar essa mudança era o rei. Então o rei precisava se posicionar. Aí ele resolveu, né, se posicionar. Ele pensou, não, vou me juntar com o pessoal dos Estados Gerais, né, para pelo menos tentar fazer uma reforma fiscal. Até aí tudo bem, ele estava tentando fazer a reforma fiscal. Só que depois ele próprio acabou desistindo dessa reforma. Com isso, o pessoal do terceiro estado percebeu que a França não poderia ficar sem uma constituição, sabe? Ela precisava ter uma constituição. Então eles mesmos acabaram criando a Assembleia Constituinte. Com isso tudo aconteceu, né? No dia 14 de julho de 1789, teve a queda da Bastilha, né? Que todo mundo sabe, que todo mundo marca, eu acho, né? Que foi quando começou a Revolução da França. A queda da Bastilha, para quem não sabe, a Bastilha era uma grande prisão da antiga França, sabe? E ela também marcava o absolutismo. Ela tinha o símbolo do absolutismo, né? Então, com a queda dela, acabou o absolutismo. Fases da Revolução Francesa. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês se estendeu por 10 anos e só foi finalizado com um golpe de 18 de Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizada em três fases. A primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, de 1789 a 1792. A segunda fase é a Convenção, 1792 a 1795, e a terceira, o Diretório,
1795 a 1799. A Assembleia Nacional Constituinte é o período inicial da Revolução Francesa e corresponde aos anos em que os constituintes elaboraram a Constituição para a França, e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e os deixasse sem alimentos, partiram para o ataque. Essa investida, conhecida como o Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades aristocratas, e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. A fome era um problema grave entre os campesinatos. Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e no fim desse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa, esse documento determinava teoricamente que todos os homens eram iguais perante a lei. A radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora, como forma de frear o movimento do povo. Já a nobreza da França se mudando para países como Áustria e Prússia. Além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido quando se aproximavam da fronteira com a Bélgica. Depois de recapturado, ele foi reconduzido ao Palácio de Tulheiras, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quando os revolucionários obrigaram a abandonar Versalhes. Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio da aprovação da Constituição Civil do Clero, em 1790. Essa medida tentou subjugar a Igreja Francesa, a autoridade do Estado, e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução se tornaram claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte se transformou em Assembleia Legislativa. Se consolidaram, então, os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas. Já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra outras nações europeias. O processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça por outras nações absolutistas da Europa. Assim, muitas começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Se antecipando a isso, a Assembleia declarou guerra contra a Áustria e a Prússia. A defesa da França foi realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da Revolução. Essa declaração de guerra aconteceu em abril de 1792. Abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes. O resultado disso foi que os sans-culottes se organizaram, derrubaram a monarquia francesa e instauraram a república. Como as ameaças cresciam, o rei Luís XVI resolveu fugir, mas é capturado e levado a Paris. Ali seria condenado à morte e executado. A Assembleia Legislativa foi substituída e implantou a República. No entanto, havia diferenças como deveria ser conduzida a Revolução, e os principais grupos eram girondinos, eram a alta burguesia e defendiam a monarquia constitucional. Jacobinos, média e pequena burguesia, queriam a instalação de uma república e um governo popular. A Convenção Nacional termina quando seu líder, Robespierre,
foi executado num episódio conhecido como Golpe do Nove Termidor, em 1794. Durante a terceira fase da Revolução Francesa, conhecida como Diretório, houve a redação de uma nova Constituição para a França, que restaurou algumas medidas e instituiu o voto censitário. Esse período foi marcado pelo autoritarismo, como o uso do exército francês para reprimir o povo e a resistência de jacobinos e monarquistas. A instabilidade da França levou a alta burguesia a defender o autoritarismo e a implantação de ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária, o que resultou no apoio a Napoleão Bonaparte em 1799. Napoleão assumiu o poder da França em um golpe conhecido como Golpe do 18 de Brumário, iniciando o período napoleônico. A Revolução Francesa gerou diversas consequências para a França e para o mundo, como o fim dos privilégios de classe, o fim do feudalismo e o início da consolidação do capitalismo na França. Além disso, inspirou movimentos de independência no continente americano, popularizou a república como forma de governo separando os poderes e impôs as liberdades individuais, tornando-os homens iguais perante a lei.